Atelier Digital. Olá, tudo bem? Que bom ter você de volta aqui, ou ter você aqui pela primeira vez, enfim, não importa, né? O que importa é que você está aqui no Projeto Mendas, este podcast que é meu, Eduardo Mendonça, eu que apresento ele desde 2019, mais ou menos, mas que é novidade no YouTube, tá? Nas plataformas de áudio, mas no YouTube é novidade. Toda semana, 2 vezes por semana, terça e quinta, entrevistando pessoas das mais diversas áreas artísticas, música, cinema, comunicação, enfim, você vai ver pessoas de tudo que é área interessante aqui, falando sobre sua profissão, falando sobre sua vida, sobre bastidor, sobre a vida pessoal também, porque afinal de contas a gente tem uma verve fofoqueira aqui nesse podcast, que é uma coisa muito importante, e hoje ela é minha amiga, já esteve aqui na primeira temporada e na segunda do podcast, está agora pela primeira vez em vídeo, mas antes de mais nada, antes de apresentá-la, eu quero te pedir o seguinte, acesse o site projetomendas.com.br ou se inscreve aqui no YouTube, ativa sininho, enfim, faz aquelas coisas que o youtuber pede, que eu não sei pedir, então tu faz isso se tu estiver no YouTube, senão tu pode assinar, seguir, enfim, na sua plataforma de áudio favorita. Sem mais delongas, eu vou pedir que você aplauda na sua casa, isso mesmo, você vai parecer maluco aplaudindo de onde você tá, mas ela é uma diretora de cinema independente, a gente tem que sempre aplaudir os produtores independentes. Fernanda Reis, diretora de cinema, é a minha convidada de hoje, depois da vinheta. Fernandinha Reis, como é que você tá, hein? Oi, pessoal do YouTube, oi, pessoal do áudio também. Eu tô muito bem, tá bem? Tá muito bem, fico feliz de ver que tu conseguiu com o tempo adquirir uma cadeira gamer, né? Sim, quantas parcelas, daí também já... Isso é o de menos, né? A gente tem que viver, né? E me diz uma coisa, a cadeira gamer é porque tá editando muita coisa, é isso? Sim, pretendo parar eventualmente, minha coluna não aguenta mais, mas enquanto não tem como, estamos aí com uma cadeirinha, uma almofada na lombar. Mas qual é o rolê de quem faz produção de conteúdo independente? Porque a gente tá... eu sei que tu... Claro, eu te conheço muito, tu é minha sócia, inclusive. Mas a gente... que eu acho um aspecto importante que, tipo, é um trabalho muito braçal pra tudo, né? Eu te apresentei como diretora de cinema independente, né? Uma coisa mega específica, né? Mas que é verdade, né? Porque tu não depende de nada além de ti e das tuas ideias na cabeça pra acabar realizando as coisas, né? Tu já fez alguns curtas e agora tá para lançar mais um, né? É bom fazer esse parênteses do diretor independente, porque no fim, o rolê de fazer as coisas independente é que a gente põe muito mais o braço, assim, em todas as áreas, né? O que, para alguém que, como eu já venho da área em que eu fazia captação e edição, faço ainda a captação e edição, a gente acaba se envolvendo em absolutamente todas as partes do processo e não tem como evitar. Inclusive, um dos curtas fui eu que editei, né? Então, eu dirigi os curtas, sim, mas meu braço tá em todas as áreas, no fim das contas, né? E isso que paga a conta, não, né? Não dá, não tem como, né? Como assim, né? Que papo é esse, né? Isso paga a conta da saúde mental, né? Da realização profissional, de se divertir fazendo o que gosta. Eu até Mas esse último curta tu realizou na pandemia, né? Assim, tu foi mais braçal e estressante que o normal, assim, né? Apesar de que nós também não podemos vender aqui como uma... se queixando só, né? Porque produzir cinema é incrível, né? Produzir cinema é uma realização pessoal maravilhosa, né? Não, é maravilhoso, maravilhoso. As coisas que mais me deram realização foram esses trabalhos de curta independente. Mesmo sofrido, mesmo doendo, a gente apanha feliz e alegre. E o último que a gente gravou foi na pandemia, lá acho que ainda era 2020. Só que no final dele, assim, 2021 a gente editou e lançou. Lançou, quer dizer, mandou pra festival, né? Só que com uma equipe reduzidíssima, né? Então, era eu aqui em Porto Alegre, equipe de fotografia, uma diretora de arte, 2 pessoas no elenco e é isso aí. Na verdade, tinha mais 2 pessoas na produção ali, mas daí fazendo tudo no set, cozinhando e montando o pano. Era isso aí. E a gente conseguiu. Inclusive, entramos em alguns festivais. Então,
Pois é, isso que eu ia te perguntar, como é que é esse rolê dos festivais? Tu acabou indo para alguns festivais e, tipo, nós vamos chegar lá, inclusive, na questão de vídeos corporativos, assim, que eu sei que tu faz muito, tá muito envolvida nisso, né? Entrega muitos vídeos de treinamento corporativo, coisas que não são públicas e que é um outro trato totalmente diferente, né? Tipo, com grandes empresas, com outro propósito, não tem a ver com cinema, né? Assim, quer dizer, tem a ver só pelo fato de ser audiovisual e eventualmente ter até alguma, como uma websérie que foi feita para Renner, né, que é uma websérie interna, né, que só funcionários da Renner vão ver, mas que ela é uma série, né, tem uma narrativa e tudo mais. Mas tirando isso, a semelhança com o fazer cinema é muito pouca. Mas então, eu vou pegar isso, vou tratar isso como uma coisa, não é braçal, mas a coisa assim que, tipo, é o dia a dia. É o dia a dia esse tipo de vídeo, né? É muito volume de conteúdo, as empresas exigem bastante e tudo mais. E daí tu vai lá e entra num festival com um filme teu, que tu fez num final de semana, levantou num final de semana com uma galera, e entra num festival em outro lugar, assim, e é meio que. E tu vai lá no festival. De qual é que é o assim, a diferença de realidades, como é que é isso, assim, tipo, de sair de um modo, tipo, tu desliga um botão, estou aqui, pau e pau, tô de abrigo e camisetão editando, e daqui a pouco eu tô com uma puta make aqui entrando num tapete vermelho, é meio isso? Eu adoraria que fosse, né? Tá, vamos por partes. Eu tô sempre de bermuda, como é que é? De abrigo e Sim, eu camisetão. nunca tiro o abrigo e camisetão, primeiramente. Não, eu acho que a gente que trabalha com arte, a gente se acostuma, não deveria ser, mas a gente se acostuma com o que paga as contas e o que é a parte mais artística, assim. E é muito difícil a gente conseguir unir os 2, né, a gente acaba se vira a nossa rotina nessa parte. Então, eu tenho o que eu considero o trabalho, que eu adoro fazer, eu adoro meu trabalho, eu adoro fazer os vídeos que pagam as contas, mas eu reúno forças desse lugar para conseguir fazer os curtas independentes e as coisas acabam se misturando. Infelizmente, eu fui só em um festival que eu entrei, que foi de Santa Catarina, que era o mais perto. Os outros eram internacionais e daí não pagam para curta, né? Se fosse para longa, talvez até levassem a diretora, mas no caso de curta, não pagaram. Hã, mas é muito legal, assim, eu não dá para dizer que tem um deslumbre, não acaba deslumbrando, assim. Hã. Não, acaba deslumbrando. Ah, então tu não. Tu vai te acostumar, tu vai ver. Tu vai ver. Eu vi as pessoas se deslumbrando já no tapete vermelho lá em Gramado, essas coisas assim, depois que entra. Mas é uma rotina legal, né? Porque tu troca com muita gente, né? Que tu conheceu gente no festival, tu conseguiu fazer contatos. Em Eu que fui pé é de isso? eu fui nesse festival que eu fui de Santa Catarina, eu fui de espiã, né. Eu entrei na sessão, eu só queria ver a reação das pessoas, eu não queria falar com ninguém. Então eu fiquei lá na plateia, assim, ó, encolhidinha, vendo o que Tu as foi pessoas. ver a reação das pessoas pro teu filme. Sim, eu queria E ver o qual que era a elas. reação? Algumas pessoas riram, eu fiquei prestando atenção nos comentários depois que acabava, daí umas pessoas falaram dos diálogos que não gostaram, outras falaram que: "Não, adorei, foi muito legal". Enfim, Qual, fiquei qual, qual era o filme, andando desculpe, perto esse das que entrou? pessoas, assim. Eu tô falando do Tamagotchi, que é o primeiro. Tamagotchi é o teu primeiro curta, né? É o primeiro, é. E que também foi o que mais entrou em festivais. Mas é E interessante porque, assim, ó, por exemplo, a gente faz, eu também faço cinema, enfim, né, mas como ator e tal. E a gente vai e a gente estreia em festivais e entra em salas de cinema, eventualmente e tal. Mas tu conseguiu com esse curto, o Tamagotchi, uma coisa que eu não, que se tu for botar na ponta do lápis, talvez seja uma exposição maior do que muito filme que entra em sala de cinema, né? Porque tu conseguiu um rolê de internet forte, né? eu acho que vale mencionar aqui que todos os meus curtas, eles são histórias com foco em casais lésbicos. Apesar das histórias não serem sobre isso, eles são curtas LGBT no fim das contas. Então, esse público na internet, ele é um público que vai atrás de conteúdo, tá sempre procurando coisas, porque sai poucos filmes ou séries ou enfim, LGBT ou LGBT de qualidade, que no caso é o mais difícil de encontrar, então o pessoal tá sempre procurando novas coisas pra achar. Como eu já tinha um canal no YouTube, eu botei esse primeiro curta lá,
ele chegou a 82 mil visualizações até agora. Então, realmente, um curta que foi assistido 80 mil vezes no, no Brasil, assim, não é? Não, é exatamente. Se tu pensa assim, um vídeo visto 80 mil vezes é uma coisa. Agora, se tu botar esse outro. Dessa outra forma, que é tipo assim, é um curta visto 80 mil vezes no Brasil, é um dos curtas mais bem vistos, talvez, assim, da sua. Né, Pois é. É uma não, loucura. não sei se do seu gênero de filme ou se propriamente do formato, até curta-metragem, né? Porque eu não sei, assim, se eu não consigo, eu não tenho ideia de como é que se mensura essa. Quer dizer, tem ideia de como é que se mensura, mas nunca vi esse número exposto, assim, que a gente fica sabendo muito por bilheteria. Vendeu tantos ingressos, né? E aí, isso é o número de pessoas que viu. Mas 80 mil verem o teu curta é uma grande audiência, né? E isso gera alguma coisa depois, assim? Tirou um proveito disso? Profissional? Pessoal? Não, Pessoal, talvez. Não, eu acho que uma das coisas que eu sempre levei em foco, assim, até pra. Porque falando assim, eu particularmente me sinto um pouco metida falando dos festivais, mas então eu vou olhar por outra lógica, tá? Quando eu fiz os curtas, e eu sempre procuro com eles botar o que eu não vi nos filmes. Normalmente filmes lésbicos, que estão na categoria filmes lésbicos, eles são filmes sobre o casal, sobre minas que até então não eram lésbicas, e eventualmente se descobrem, ou saem de um relacionamento com um cara, começa, enfim, e daí eventualmente uma delas morre. Esse daí é o, é o Isso básico. Sim, é um é tipo padrão. a saga do herói, só que Acredite, versão. sim, a saga do herói lésbica é essa, uma delas morre. Então, com os curtas, eu e a Rochelle, que é a roteirista de praticamente todos os curtas que eu fiz, a gente sempre procurou fugir dessa lógica. Então, ninguém vai morrer. Esse spoiler eu posso dar. Então já temos o spoiler. Ninguém morre nos curtas de Fernanda. Se você quer participar de um trabalho de Fernanda Reis, seu personagem não morre, fique Seu personagem tranquilo. não vai morrer. Sim, Pode viajar para a Austrália, né? Que também é a mesma coisa que pode. matar, né? Pode, sim, dependendo. Numa série tu faz um negócio, a pessoa no segundo tempo, onde é que tá fulano? Não, viajou pra Austrália. E aí tu nunca mais vê o personagem. Tá, acabou o personagem, acabou. É mesmo que morrer, né? Só tiraram da série, né? Mas no caso do curta não tem como fazer isso, né? Então, desculpa, te interrompi, mas siga, por favor. Bom, mas nesse processo de fazer esse conteúdo que é pra mim, mas também é para um público que tem essa necessidade, porque a gente, enfim, eu como lésbica estou nos lugares em que a gente reclama dessas produções, eu também sinto necessidade de botar o filme depois disponível, do jeito mais fácil possível de encontrar. Então eu quero que ele esteja no YouTube, eu quero que seja fácil de ver, eu quero que tu não precise ir atrás de um link secreto para conseguir encontrar o filme. Então, esse Tamagotchi, que alcançou 82 mil visualizações, ou o outro, que é o dublê, que também tá com 15 mil visualizações, eu quero mais é que ele circule mesmo, eu quero mais é que as pessoas vejam, e se elas quiserem odiar, que odeiem. Eu vou ficar muito feliz. Eu adoro ver comentário xingando, inclusive, porque eu acho muito engraçado. Porque, assim, eu sei o que tem de ruim nos filmes, tá? Se vo eu tenho certeza que eu sou a pessoa que mais vê defeitos neles. Então, pra mim, é muito curioso ver as reações das pessoas, é muito A curioso ver grande também. maioria adora, né? A A grande grande maioria maioria adora o adora, filme. exatamente, porque, É. tem muitos comentários que pedem: "Ah, isso tinha que virar uma série, cadê a continuação? Eu quero ver o resto". E isso é muito gratificante, isso daí retribui ali todo o sofrimento que a gente passou, muito mais até do que os festivais, porque os festivais eles não são tão tangíveis pra mim, né, o dia que eu conseguir começar a ir neles, daí talvez realmente, ir no festival vai ser muito Por que foda. que eles não são tangíveis pra ti? Porque eu não vejo, né, eu ganho um selo que eu posso aplicar depois em cima do vídeo, mas eu não vejo o que tá acontecendo. Recebo e-mail, eu adoro receber e-mail às vezes, porque tu falou da repercussão. As coisas mais curiosas é abrir o e-mail e ter alguém, sei lá, da Alemanha pedindo o link porque quer botar num festival, como eu recebi um convite para botar os curtas no Festival Feminista de Berlim. Recebi uma mensagem de uma mulher que estava na China e assistiu num festival lá da China, e ela era brasileira, ela estava lá e ela conseguiu assistir. Então são umas coisas, assim, muito legais que tu não espera, e daí na hora te dá, nossa, dá uma alegria muito louca, assim.
A maior parte dos feedbacks que eu recebo são de brasileiras que estão nesses festivais em algum lugar do mundo, me acham no Instagram e me mandam uma mensagem. Quando tu recebe ódio, por exemplo, que tu falou, recebe hate, assim, que tu vê as mensagens, assim, elas são em que tom, assim? Eles, ou em que aspecto, assim, são esse hate? Esse hate é por ser um curta lésbico ou por questões técnicas? Eu não recebi até agora, eu acho que o algoritmo do YouTube tá de parabéns, mas eu não recebi hate nos curtas sobre lesbofobia, homofobia, nada do gênero. Uau, o que é uma gloriosa raridade na internet, né, Pois assim. é, a maior parte dos hates ou foi porque não gostou do final, ou porque não gostou da atuação, ou porque não gostou do diálogo, enfim, não gostou de alguma coisa, daí faz uma crítica ao filme mesmo, não ao fato de ser lésbico ou não. Que pra mim tá maravilhoso. Não, acho que com esse tamanho de exposição e ainda assim, conseguir ficar dentro desse campo civilizado, né, que não é do ataque pessoal, do ataque, preconceituoso, acho já uma grande glória, sendo que visto que a internet é um ambiente que eventualmente pode ficar tóxico, né, não é sempre, né, que fica tóxico, né, praticamente só diariamente, né. Ah, sim, é que Então esse canal onde eu botei os curtas é um canal onde eu postava vídeo meu falando sobre várias coisas que também eram do mundo lésbico e lá, assim, eu recebo comentários homofóbicos e lesbofóbicos às vezes. Mas, assim, nenhum que me assuste ou me deprima, eu normalmente acho muito engraçado, mas é claro que é o jeito que eu lido, né, não é o jeito que todo mundo lida. Uma vez eu recebi isso daí não era lesbofóbico, mas uma vez eu recebi um hate que o cara dizia que eu era muito mole. Não tem como não rir, como é que eu não vou rir? O cara me xingando de mole no baseado no quê? Desculpa, qual é o eu acho que era um tu comentário que estava eu andando na rua tu estava andando na rua meio molengona, assim, meio invertebrada, e o cara: "Ah, você é muito mole". eu acho que era um vídeo que eu estava falando de tatuagem, eu falei qual mais doía, não sei. Não lembro mesmo qual era o contexto, eu sei que ele me Mole, xingou de mole. mole. E sim, ele me xingou de mole, foi muito engraçado. Mole é uma palavra engraçada pra começo de conversa, né, tu vai falar mole numa uma conversa comigo, a chance de eu rir já tá Já é tá alta. alta, até é bom não ser pessoalmente, né, pra pessoa não constranger a pessoa, né, que ela se esforçou pra te xingar, né, e daí daqui a pouco é isso aí, né, mole. É muito pouco, né, muito pouco. Sensacional. Mas e esse curta novo que tu tem, que tu disse que tá pronto, tu falou lançou, mas na verdade tu botou em festival, tu não ele não foi distribuído ainda, tu não lançou num canal de YouTube, né. O que que é esse curta novo produzido na pandemia? Então, esse curta ele é um texto primeiro ele era um texto, foi adaptado pra um roteiro que também é da Rochelle, e ela Rochelle Droves, Rochelle roteirista. Droves. Droves? É, achei que Droves. era Droves, achei que era tipo em inglês, Droves. Droves. Ah, talvez seja, desculpa, Rochelle, se eu falei errado o teu sobrenome. Bom, passei a O vida mais inteira fácil é falando eu ter errado. falado errado, né. Não sei, ela pode nunca ter me corrigido, Ah, é possível mas também. então, ela escreveu esse texto porque, assim, era uma viagem muito particular dela que ela estava vou expor a Rochelle loucamente agora, me desculpa amiga, mas assim, tu escreveu o curta. Ela estava sofrendo porque, todo mundo sofreu de uma abstinência sexual, assim, né, durante a Tiriça, pandemia. famosa tiriça. No Rio Grande do Sul a gente chama de Tiriça, tiriça tiriça. isso. É. Isso, tiriça, exatamente. E essa personagem tá sofrendo para um caralho, porque ela quer muito transar, só que ela mora sozinha, ela era uma dessas pessoas que passou a pandemia sozinha, porque já morava sozinha antes, enfim, ela tá dentro do apartamento dela, ela não aguenta mais se masturbar, não tem mais condição, não dá mais, ela já se masturbou em todos os lugares da casa. E daí um belo dia ela sai do apartamento dela e ela vê que a vizinha da frente, na verdade, é bem gata. E daí ela começa a se questionar se é, aceitável dizer pra vizinha que quer transar com ela, sem nenhum contexto maior. Se é aceitável, tipo, cortar umas etapas e ir direto ao ponto, assim. Isso, porque, Meio assim isso. exato. Ela não queria construir Não, uma relação, ela só precisava muito transar, né. eu já tenho a resposta pra isso. É óbvio que é. É, mas é que tu tem que pensar que, assim, ó, era o auge da pandemia, estava todo mundo apavorado, né.
Ah, tem esse conteúdo. Ah, sim, quando vocês gravaram ainda acho que não tinha, tava recém começando a vacinação, né, Não, talvez. nem tinha vacina ainda quando a gente gravou. Ah, não, pior ainda. Ah, tá. Então se era aceitável do ponto de vista pandêmico, né, assim, não Pandêmico, é sim, é. social, assim, moral, né, tipo. Ah, não, se fosse só moral, daí estava muito mais fácil, mas era uma questão pandêmica mesmo. Tipo, me arrisco, porque eu acho que foi isso que todo mundo viveu, na verdade, né? Tu tem uma namorada, né? Que na verdade hoje mora contigo, né? Que é a Sim. Luísa. Mas as pessoas, assim, como eu sou um cara solteiro, passei solteiro a pandemia inteira. A Rochelle já citou que a roteirista retratou isso no filme, né? Inclusive tem alguma relação, uma inspiração na própria solidão, não é solidão, solitude, sei lá, enfim, dela, né, na pandemia, mas muita gente passou, né, isso, teve uma balança desregulada aí, acho que para todo mundo, né, porque, assim, teve gente que simplesmente chegou a algum ponto e disse assim, tá, não dá mais, eu preciso transar. Então, tipo, eu vou arriscar. Não, foda-se, não tem vacina, não tem nada, eu vou transar. É isso. Eu cheguei a fazer isso, né? Tipo assim, propor pra guria, vamos fazer um teste e vamos transar. Tipo assim, e isso foi um jeito. Dentro daquela escassez toda, né? Assim, alguém que possibilitou esse diálogo foi uma coisa que eu acabei fazendo. E eu acho que as pessoas ou alguém ou se arriscou muito ou foi nesse nível. Tipo, vamos ter um papo franco aqui que a gente quase nunca tem moralmente, assim, socialmente, não é aceito falar direto disso, a gente tem que fazer umas voltas e tal. Mas daqui a pouco foi um método, né? Foi um jeito, né? Tipo assim, ou arrisca tudo, all in, e arrisca a tua saúde também, ou tu abre o jogo com alguém e diz assim, meu, vamos fazer assim, 7 dias, 14 dias de quarentena e depois vamos se encontrar, sei lá. Eu acho que sim. Eu acho que o ser humano adulto, o médio, não tá pronto pra passar um ano sem transar e preso dentro de casa, olhando para as mesmas paredes e nem só sem transar, sem fazer um monte de coisa, né, a gente ficou batendo a cabeça na parede, enlouquecendo. E quem morava sozinho não tinha risco de infectar outras pessoas, que eu acho que, assim, o pior na época pra mim era tu infectar outras pessoas, porque o teu corpo tu tá botando em risco por tua conta, né. Agora se mora com uma pessoa idosa, enfim. Como a personagem morava sozinha na casa dela, era uma escolha completamente dela. Se ela estava isolada e ela ia arriscar, não vou dar spoiler, mas enfim, esse era o dilema dela. Mas é um filme pandêmico, né? Assim, no sentido de, tipo, é um filme que ele vai ficar registrado num recorte histórico, assim, quem vê esse filme daqui 10, 15 anos, se a gente não estiver usando máscara, se não tiver entrado para a cultura, eu acho que não vai entrar porque as pessoas já não estão usando máscara, né? Mas quem assistir vai talvez identificar a época, né? Vai. E vai ter que fazer uma memória ainda, porque ele foi gravado, inclusive, antes da gente começar a usar a PFF2. Uau! Então, Pois é, assim, foi bem início, quando a gente achava depois foi descobrindo maneiras de usar as máscaras e depois começou a ser mais, rigoroso com as máscaras, a gente gravou antes disso ainda. Então tem que fazer tem que puxar a e por memória do que início da pandemia. Por que que demora tanto pra editar um filme, pra montar um filme? Um curta independente, principalmente, ele demora muito, porque a equipe tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né, então pra tu se reunir com Não o entra na montador e prioridade. tal. Não tá, é uma prioridade, mas tem que fazer junto com outros trabalhos, enfim, então esse nem foi o que mais demorou. Esse daí levou, sei lá, 3 meses pra ficar pronto. Teve um que Não, o mas espera aí, dublê que fui eu. levou 3 meses pra ficar pronto e eu achei que nós estamos 2 anos depois aqui e não foi lançado, e eu achei que ele ainda, tipo, que ele tinha demorado esse tempo. Veja bem, não, é que assim, 2020 eu gravei. Daí 2021, que foi o ano que ele ficou pronto, foi o ano só pra festival, ele não pode ser lançado em 2021. Não, então ele não levou 3 meses pra ficar pronto, você gravou em 2020. Gravou final de 2020, é isso? Final de 2020, né. Ah, tá, daí No 2021 ele novembro, eu ficou. acho, 2021, início, ele ficou pronto, daí a gente começou a botar em festivais, Ah, entendi, e entendi. daí chegou agora, e ainda não lancei por uma questão de que eu quero fazer uma primeiro eu quero fazer um evento pra mostrar ele Um fisicamente coquetel. para as pessoas, um coquetel, isso, ficar bêbado assistindo o curta, daí depois eu vou botar no YouTube no dia seguinte. Esse é o plano, é pra acontecer em maio,
Larguei aqui. Ah, Uma co eu não, achei que tu ia continuar a frase, porque tu Não, eu não tenho parecia data, uma na verdade. reticência. É uma promessa que eu tô fazendo publicamente, porque daí eu sou obrigada a realizar, entendeu? Ai, ótimo. É um exercício terapêutico também, né? Isso. A gente faz me exponho aqui, me comprometo. Mas, ô Fê, certo. E aí vamos lá. Aí tu faz, daí tem todo um contraste da tua carreira de diretora de cinema independente, que certamente está produzindo mais coisas, depois a gente pode voltar e tocar nisso de novo. E aí tu tem um lance de produzir vídeos para grandes corporações, vídeos internos que são treinamentos, que são para o Brasil todo, para América Latina toda, é um troço doido, mega, assim, né? Um troço grande, um troço que, tipo, tudo bem, que daí vira, isso aí é a base que dá estrutura para a produtora, vamos dizer assim. Mas como é que é esse rolê? Por que tu acertou tanto em trabalhar com marcas tão grandes? Eu posso citar aqui Renner, Magalu, Banco Randon, né? Assim, são grupos grandes, CMPC, Celulose, tudo empresas que nenhuma baixa de 1.000 funcionários, sei lá, 1.500 funcionários, tudo coisa gigante, assim. Então, o que é que tu tá acertando aí? Ou talvez tu não queira falar, porque daí as pessoas vão tentar pegar o teu, né? Vem alguém lá e diz, é assim, então eu vou lá. Mas assim, como é que acerta assim a tua produtora Pardal Filmes, que era para ser uma produtora só de curtas, filmes teus, de repente começa se cria um elo com essas grandes corporações, assim. Bom, eu vou dar uma resposta bem não modesta agora, os ouvintes que me perdoem. Mas eu acho que eu posso falar, porque se as pessoas quisessem roubar a técnica, elas já estariam fazendo. Porque é muito simples, na verdade. Tu precisa ter um compromisso muito grande com essas empresas e se comprometer a entender o que elas estão falando e a entregar na data certa. E vai ser um prazo bem curto, vai ser um prazo curto, mas precisa entregar, tu precisa entender o que elas estão te falando. Eu acho que se tu vai trabalhar com um cliente, isso já é o básico, né. Eu penso que a gente da Pardal, a gente faz o básico muito bem, a ponto de ficar muito bom entregar exatamente o que as empresas pediram. Quando elas chegam com um produto, interno pra gente realizar, elas têm uma necessidade, que é, a maior parte das vezes, algum treinamento interno, às vezes uma questão de comunicação interna, enfim, mas ela vai te chegar com uma necessidade e ela vai dizer: "Eu preciso disso, disso e disso", e a gente tem esse tempo para realizar. Vai ser um tempo curto e a gente se adaptou para conseguir realizar nesse tempo curto, para conseguir entregar uma captação boa, entender exatamente o que a pessoa precisa e botar num produto que ficou bom. E Que coisas eu ia te perguntar, dentro desse produto que tem que ficar bom, tem muita variedade, assim, né, de demanda, né? Que tipo de coisa tu viu que tu não tinha visto ainda em audiovisual, assim, talvez, ou coisas para gravar, que coisas que não são esquisitas, mas coisas, assim, que são peculiares em relação ao cinema, por exemplo, a uma produção tua, assim, que tu tenha gravado. eu acho que muitas vezes, para pegar na cabeça de quem está sendo treinado, a galera vai por um caminho de fazer coisas que estão na moda, né. Então, já tive que fazer TikToks, que foi muito divertido, na verdade, porque daí tu tem que e é isso que eu digo de ter um entendimento, é por isso que eu falei também que se as pessoas pudessem, se elas quiserem imitar a técnica, entre aspas, elas já teriam imitado. Só que é além disso, tu tem que conseguir entender a linguagem que o cliente está te pedindo, tem que conseguir entender o que ele precisa. Então, a pessoa chega e diz: "Ah, preciso fazer esse TikTok", tu vai ter que ter uma sensibilidade para entender o que a pessoa precisa em entregar. O que eu achei de mais inusitado foi gravar bom, gravar TikTok foi muito engraçado. Hã, Mas gravar TikTok, tu diz assim, porque me parece que é uma coisa que todo mundo tá fazendo, gravando TikTok pessoal e tudo mais. Mas é fazer um feed inteiro de TikTok, não é isso que a empresa fez um aplicativo à interna? parte, que era um Isso é muito aplicativo louco. que imitava o TikTok para fazer um treinamento interno, e a gente tinha que gravar todo o feed desse TikTok
com um roteiro que já nos era enviado, mas era muito mais complexo, porque daí é com uma câmera profissional, que é com elenco, é com roteiro, é com legenda, é com libras, é com muita coisa, então vai e daí é tipo assim, beleza, tem que estar tudo pronto ao mesmo tempo e tu tem esse tempo aí, te vira. E demos conta, conseguimos É. e incrível, muito bom. E tá aí, e tem essa questão de, tipo, questões como acessibilidade, por exemplo, que a gente ainda não tá vendo direto tipo, tu não vai fazer um curta teu, pensar em que lugar vai estar a intérprete de Libras, por exemplo, na tela, É, né? isso daí é uma demanda das empresas e a gente tem visto cada vez mais isso, na verdade, o que me alegra, porque é uma preocupação interna que vem da empresa, vem já de uma filosofia deles de colocar a acessibilidade não só em legenda como em libras, então tudo isso tem que estar pensado antes. Então, tu já vai pensar: "Ah, eu tenho que pegar tenho que botar o elenco aqui no meio dessa telinha, eu tenho que deixar aqui também espaço para libras, botar legenda e etcétera". E realmente num curta não é pensado nisso, porque a fotografia é pensada diferente, né, embora, posteriormente possa ser adicionado libras e legenda certamente será adicionado, né. E como é que foi isso na pandemia, produzir esses conteúdos para a empresa? Eu citei algumas aqui, né? E tem diferentes ambientes, né? Ambientes com gente, ambientes sem gente, né? Ambientes que é só maquinário, por exemplo, né? Ah, mas como é que foi gravar durante a pandemia, assim? Porque tu gravou durante todo o tempo, né? É, no início eu estava com medo, no início estava com medo, mas daí depois, teve uma coisa curiosa que a pandemia fez, né, nem falando só de trabalho, mas misturando trabalho também, que a pandemia, pelo menos comigo, parecia muito mais culposo eu sair de casa para fazer alguma coisa para o meu bem-estar, do que para trabalhar. Então, quando eu pensava: "Ah, eu tenho que trabalhar fora de casa", beleza, eu não tenho escolha, eu tenho que Ah, sim, eu trabalhar tenho e que ir, ponto. né? Não tem que Tem fazer, que né? ir. Tem que. Não tem jeito. Agora, vou sair pra ver minha mãe, bom, daí a culpa vem forte, né, vem um socão na cara, assim, de culpa, Sim, na pra mim. vai que eu passe uma coisa pra minha mãe, vai que não sei o que, vai daí tu fica tipo assim, o que que vai acontecer depois? Tu fica, né, numa mega ansiedade, né? Mas as empresas, demandaram mais de produção audiovisual, por exemplo, é um caminho, tipo assim, como a gente viu, teoricamente nós vamos diminuir muito o número de reuniões por conta dessas videochamadas, né? Que é uma coisa que evoluiu muito, né? Agora, a produção de conteúdo em vídeo para treinamento virou uma coisa que está substituindo os treinamentos presenciais? Que se repensou o formato e isso nos trouxe bastante treinamento, o que foi muito massa, porque a gente viu que a galera estava pensando: "Beleza, como eu posso treinar remotamente esse pessoal?". Então tinha que deixar o conteúdo muito interessante. E daí por isso surgiu o TikTok, surgiu série, surgiu um monte de coisa. Agora, o que eu tô vendo também é que eles estão produzindo esse conteúdo para treinar presencialmente o pessoal. Então, eles produzem um conteúdo de muita qualidade que vai atrair, atenção, mas podem usar no treinamento presencial também. E daí eu acho que eu acho que a pandemia impulsionou eles a repensar o treinamento ou pensar de uma maneira mais criativa e, no fim das contas, o formato deu tão certo que não vai ser abandonado, porque funciona presencialmente também. Eu fazia muito teatro empresa, a gente chamava de teatro empresa, né? Que eram essas ações de conscientização, ou uma ação de treinamento, ou coisa do tipo, que era tudo dentro das empresas, fazendo um teatro, um personagem, uma espécie de apresentação, enfim. Não existia o lance do vídeo, assim. Não existia isso, que assim, podia até existir numa sala de treinamento e tal, mas não existia isso conjugado, assim, isso. Inclusive, eu noto aqui com a produtora de podcast que também o próprio podcast virou um conteúdo, virou um canal de comunicação recorrente, né, para treinamentos, para comunicação interna, etc. Mas muito em especial valorizando o interno, né, de fora para dentro, assim, né? Tipo, o que a gente quer comunicar com as pessoas. Eu acho que há uma preocupação muito grande dessas grandes corporações, assim, enfim, de fazer uma comunicação transparente, clara com seus funcionários, e isso tem trazido como solução, talvez principal, essa produção de conteúdo digital, porque daí tu tem áudio, tu tem vídeo, tu tem possibilidades de imersão, né? Imersão 360, né? Por exemplo, que tu produziu isso, né? Uma empresa.
Aí é que eu ia chegar. A coisa foi indo tão louca que uma das coisas que, assim, certamente mais louca que o TikTok foi produzir foi produzir um treinamento para uma plataforma totalmente 360 e imersiva, onde a pessoa que vai ser treinada vai pegar ali o telefone e vai andar pelo local, vai jogar jogos, vai cantar no karaokê. Qual é o local que as pessoas andavam nesse 360? Era um estúdio. Elas andavam por um estúdio, daí entrava numa porta, daí estava dentro de um game show, tinha um holograma falando com elas podiam olhar para todos os lados do estúdio. Depois que acabava o holograma de falar, elas iam para o vídeo que eu produzi, saíam do vídeo, iam para o The Voice. Era assim, ó. É um troço completamente E eu fiquei pensando: "Meu Deus, surreal. o que eles vão fazer ano que vem? Como tu vai se superar todo ano? Não dá para se superar todo ano, meu Deus do céu". E o vídeo 360 é algo que tu não tinha feito ainda, por exemplo. É, nesse trabalho eu não precisei fazer nenhum vídeo 360, graças a Deus, porque é muito mais complexo fazer um vídeo 360. Era uma plataforma 360 que passava vídeos 2D dentro dele. O vídeo 360 ele tem uma câmera específica para fazer, já tive que fazer também. É uma loucura editar, é uma loucura tudo. E mas é muito divertido também, é uma câmera muito prática. Até principalmente porque por ela ter 2 lentes e nenhuma tela, tu tem que confiar que ela tá fazendo um Que bom ela tá trabalho e funcionando ela e tá. ponto. É. Mas o que que tu gravou de 360, assim, ambientes, que ambientes tu foi aí? Fui numa floresta de eucaliptos, vi máquinas colhendo eucaliptos, uma coisa, tive que entrar dentro do maquinário, tive que botar roupas, capacetes, enfim. Quando tu me apresenta como uma diretora de cinema independente, sabe, parece uma coisa que eu tô assim, ó, fumando meu palheiro na minha sala, pensando. Mas na verdade tá dentro de uma Na verdade eu colheitadeira tô dentro de uma gravando. colheitadeira, fazendo a câmera funcionar remotamente com um capacete muito maior que eu, um colete que me faz parecer um Umpa-Lumpa. É. Mas é interessante que tu é a dona da produtora, tu contrata as pessoas pra irem lá prestar serviço também, mas tu tá com a câmera, tu tá filmando, né. O que que é isso? Tu não confia nas pessoas, é isso? É exatamente isso. Não, não. Agora é uma meta começar a passar a captação também adiante para conseguir focar em outras coisas, mas desde sempre a captação foi eu que fiz. Quando eu fiz o curso de audiovisual lá no início, eu era uma das únicas pessoas que queria pegar câmera, muita gente não queria pegar câmera, ficava só na parte, teórica também, gostava de roteiro, gostava de organização, não queria fazer captação, então me acostumei muito com a câmera, eu gosto muito da câmera. E gosto também de fazer a captação nos trabalhos que a empresa pega, então nada contra ela, amo. É nada e é engraçado que tu tem uma irmã gêmea, né, univitelina, que faz até a mesma atividade que tu, né, que coisa por quê? Uma influencia a outra? Mas não é o mais estranho, o mais estranho é que ela casou com uma mulher que faz aniversário no mesmo dia que ela, que também trabalha com audiovisual. Não, no mesmo dia que ela e no mesmo dia que tu, né. Tá aí uma boa observação, assim, ela faz aniversário no mesmo dia, a gente faz Ah, tu guri, tu não vai acreditar, minha irmã casou com uma guria que nasceu no mesmo dia que ela, sim, e que tu também, que tu é gêmea da tua irmã, né, no caso. A não ser que tua mãe tenha segurado de um dia para o outro. a gente faz aniversários daí pra 3 pessoas, economiza bastante, né, daí realmente. Ah, é uma boa. E todo mundo é do audiovisual, mas o que que é isso? Da onde é que vem essa Todo mundo influência aí? escorpianas do audiovisual. Não sei. Eu acho que eu gostava muito de filme quando eu era criança. Essa é a narrativa que eu tenho na minha cabeça. Eu gostava muito de filme quando eu era criança. Inclusive um salve especial pra Dakota Fanning e pra Jodie Foster e pra Hilary Swank, que eram as minhas atrizes Ah, elas preferidas. ouvem muito aqui, elas ouvem muito aqui. Sim, eu sei. Então, queria mandar esse beijo aí pra elas. Não, Hã, manda em inglês, eu acho melhor. eu acabei de deletar a pasta em inglês da minha cabeça. Da minha cabeça, é. Não. Então, eu gostava muito, daí eu pensei: "Bom, eu vou ter que ser atriz então". Comecei a fazer teatro, não durei muito tempo, e daí eu pensei: "Bom, então se eu não vou estar na frente da câmera, eu vou estar atrás". E daí comecei a aprender audiovisual.
E não me afastei mais, nunca mais. E felizmente hoje consigo trabalhar com isso e não é sei lá, a gente conhece tanta gente que tem que parar de fazer as coisas que realmente gostaria. Tem gente que nem consegue começar, né, a fazer as coisas que gostaria, né, e isso é incrível, né, em especial, uma pessoa que vive de audiovisual na pandemia ter conseguido achar um lance aí com a Pardal Filmes, né, que é a tua produtora, que tudo parecia que ia piorar, acabou que tu achou um caminho, né, mas como nós já estamos no avançar da hora nesse podcast, e eu já prometi para as pessoas que têm um pouco de profissionalismo, mas que também tem fofoca, né? A gente quer saber coisas pessoais, né? Coisas pessoais. Na verdade, eu queria falar sobre um tema que tu trata no teu podcast. Tem um podcast chamado Amena, podcast, que ele tá sobrevivendo por aparelhos, né? Porque, tipo, ele volta e meia, ele acorda, e aí depois tu adormece ele de novo por algum Tô motivo que constante, eu ele não. tá com problema de coma. Tá com problema de coma, De coma, às vezes ele coma acorda, fixo, é ele isso. dá um oi pra família e depois ele Ele, gente infelizmente boa. Mas o teu podcast, bom, é um podcast onde daí tu só fala coisas pessoais, né? Tu praticamente não fala. Eu não sei se pessoais, mas temas que te tocam pessoalmente, né? eu falo de coisas que eu gosto de falar e que eu tenho algum tipo de familiaridade, assim, porque, assim, eu posso me considerar uma especialista na minha área de trabalho, mas eu não tô a fim de falar disso no podcast, então eu falo do que me interessa. Começou como um podcast. Eu comecei falando. Ele foi um podcast que nasceu do canal, e o canal sempre falou de temas lésbicos e LGBT no geral, e de relacionamentos, então no podcast migrou, e no podcast é tão mais íntimo, tão menos com acesso de haters, que realmente fica mais fácil de falar coisas pessoais, assim, no YouTube. Não falava muito, não, porque vai saber quem é que tá assistindo. E por que te toca tanto, se tu fala tanto do tema da não monogamia? Ah, porque não tem como não falar. É o teu Inclusive. tema favorito? É o teu tema Não é favorito? o meu favorito, mas é que tá sempre permeando a minha cabeça, né. E a minha terapia. Então, E a tua vida propriamente, né? Tu a vive minha vida, um ó, relacionamento aberto, né? sim, exatamente. Já tinha tido um relacionamento aberto muito tempo atrás, que terminou de uma maneira trágica. Não trágica, eu sou dramática, tá. Ninguém Trágica, é morreu. assim uma serra elétrica e uma chácara em Canela, Não, e você meti um pode drama aqui que imaginar não o que precisa. aconteceu. Tá. Não foi trágico, Não, 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 foi trágico para o meu coração, entendeu. Não foi foi um fim de trágico. relacionamento. Foi um fim de relacionamento adolescente, é isso que é a tragédia, entendeu. O drama mora aí, é a idade das pessoas envolvidas. Ah, tá, mas era um relacionamento, tá, tu era o teu primeiro namoro, Do assim. Era o meu terceiro namoro. Tu era Eu sou uma adolescente, tu pessoa que estava no teu namora. terceiro namoro. Tu era adolescente, tu estava no teu terceiro namoro? Sim, eu sou uma serial dater. Caralho, cara, assim, eu era adolescente, eu comia areia, né, era o que eu fazia, dos 12 aos 16, eu comia areia na praça. Bom, mas, E nada mais, é. eu não recomendo, porque também é muito sofrimento namorar tanto na adolescência. Bom que eu aprendi algumas coisas. Bom, terminei esse relacionamento, e o que que eu fiz? Inclusive esse vídeo tá lá no canal, se vocês quiserem ver, ele ainda existe, tô fazendo gravei um vídeo no meu canal falando muito mal de relacionamento aberto. Por quê? Então por que tu vive num? Por quê? Porque eu estava decepcionada, né. Não, espera aí, não, Eu desculpe, vamos lá, vamos recapitular. Esse vídeo não é de agora então, é um vídeo que tu Não, falou não, 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 mal. não, não. Ah, entendi, tu teve um desgosto com o relacionamento aberto e detonou. Disse: "Ah, olha Linha do aqui". tempo. É, não, pouco É, tempo faz depois aí de o terminar esse feed, faz o relacionamento, feed. vou fazer o feed. Tive um relacionamento, terminou cagado, gravei esse vídeo, Tragédia, trágica, tragédia. motosserra, canela, Isso, fondue. isso, exatamente. Daí depois depois entrei num relacionamento muito monogâmico. Um relacionamento muito monogâmico, daí me obrigou a repensar algumas coisas que eu fui obrigada a repensar. E daí eu comecei a estudar, depois de terminar o relacionamento monogâmico. Eu comecei a estudar mais sobre não monogamia no geral, não só sobre relacionamento aberto, inclusive a gente pode falar a diferença disso se tu quiser. Hã, a diferença entre a não monogamia e o relacionamento aberto, né. Hã, mas como
Eu acho que o que mais me incomodava na monogamia, assim, e, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que é errado ser monogâmico, porque as pessoas levam assim diretamente. Eu sei que esse assunto. Tu quer acabar com a instituição casamento, né? Eu, É isso. É com a eu família sei, brasileira, a tradicional família brasileira. eu sei que esse assunto ofende diretamente o coraçãozinho das pessoas, então vamos lá. Eu Só não. ofende quem tá de mal na sua relação. Só ofende quem não Não, não, gosta não. do seu próprio casamento. Porque se a pessoa gosta, ela não se ofende, né? Não, pra mim tá Ah, bom. exatamente. Eu acho que assim, se tu É, é uma pessoa que curte monogamia, então faz direito. é. Que eu. Como é que... Não, peraí. Mas monogamia é mais simples de fazer direito, né? Tipo, Será? Não, a regra é mais simples, né? Não, Não, cumprir pode não ser mais simples. não, Mas a exatamente. regra é mais simples. A regra é mais simples, sim. É bem mais simples. Mas nem não é só porque é mais simples que é mais fácil de cumprir, porque Quer dizer que tem pessoas que traem no Brasil? será que eu falo tudo nas entrelinhas? Eu tô ficando preocupada com o que eu com a maneira que eu me comunico. Sim, eu tô dizendo que tem muita gente que chifra os outros. Então, o que eu Ah, é? Ah, não. sim, cara, Não, para com tu isso, tu cara. acredita? Então Não, eu não. tá, então, Olha, que absurdo. Uma uma ilação gravíssima dessa. mas eu comecei a me irritar nisso quando eu estava num relacionamento monogâmico, não traí, e eu talvez esse seja o meu problema, entendeu? Eu não traio, nunca traí em relacionamentos monogâmicos. Já fui traída. Já foi traída. Isso te incomodou. Não foi muito não, Porque tu tem um ma espírito não monogâmico, é isso? porque eu não achei nada demais. Teve um dos meus relacionamentos monogâmicos que era assim, pessoa muito com ciúmes, muito ciumenta. Sério? Daí daí chegou e disse: "Ah, então, a gente vai ter que terminar porque eu fui numa festa e eu queria muito ficar com uma mina, então". Eu fiquei: "Tá, tu Ele vai te deu um terminar comigo socão pra na beijar parede. alguém?". Socão na parede, que é aquele clássico, de raiva. Não! Não, eu fiquei indignada, porque pra mim era muito mais fácil beijar a pessoa e depois pedir desculpa do que terminar um relacionamento pra beijar alguém, né. É, aí eu acho que ela passou por, inclusive, por boba, né? Porque, tipo, se é pra terminar com a pessoa e se é pra dizer que pensou em me beijar, então que Só diferença faz, termina. né? Pra quê? É. Enfim, Ou só beija, né? De só uma vez beija, mesmo. só beija. Daí eu comecei a estudar sobre, não monogamia e entrei num relacionamento que nunca foi fechado. E comecei a me interessar mais, daí as coisas começaram a fazer mais sentido, assim, no comportar da minha vida pessoal, pessoa que está ouvindo esse programa, na minha vidinha. Não tô dizendo que todo mundo tem que ter um relacionamento aberto ou não monogâmico, tá tudo bem, tudo bem. Eu acho que é uma avaliação que cada um tem que fazer consigo mesmo. O que me irrita é que as pessoas preferem ser chifradas do que pensar em viver outra lógica. E Isso por que daí que eu isso te acho irrita? porque na hora de falar mal de relacionamento aberto, na monogamia, dizer que é chifre gourmet e etc, daí tá todo mundo: "É, isso Chifre gourmet? aí, chifre Eu gourmet". nunca ouvi falar dessa. Essa é uma Ah, não, clássica. Relacionamento tu tá aberto. confrontando muitos monogamers, né? Porque eu nunca ouvi falar disso. Não, é que eu tô em muitos eu leio muitos debates, mas assim, Mas isso não é um pouco da bolha jovem, assim? Tipo, jovem conservador brasileiro não faço a que diz menor isso, ah, ideia. isso é chifre gourmet, sei lá, parece uma coisa, sei lá, eu não, eu simplesmente, honestamente, né, eu não me importo, assim, nada, eu não tenho menor opinião sobre o relacionamento dos outros, assim, eu quero que os outros tenham seu relacionamento e só, né? Se forem 10 pessoas, não, nós temos um 10 casal, é uma 10 pessoas que moram numa kitnet e é isso aí, É o famoso tá time de bem. vôlei, né. Mas tem gente que Então, tem tipo... gente que tem. Tem gente que tem um namorado, que tem uma namorada, que tem um namorado, que tem uma namorada, que tem um namorado. E vai indo. Mas eu acho que o que me parece talvez mais complexo em relações que têm dinâmicas, eu vou dizer não convencionais, ou pelo menos não regulares, assim, na sociedade, assim, né? Porque geralmente a maioria das pessoas tem relacionamentos monogâmicos, mesmo que elas talvez não sejam no seu íntimo. Mas o que me parece mais complexo é o tal do acordo, né? Que se há um acordo,
ele deve ser respeitado, né. Então onde é que há a quebra de acordo num relacionamento aberto, por exemplo, ou num relacionamento não monogâmico? Ou qual é a diferença dos 2 e onde é que há a quebra de acordo? Que as pessoas pensam assim: "Ah, por que que fulano se importou?" Que às vezes daí a pessoa se importa, né, tem um relacionamento aberto, mas daqui a pouco se importa de a outra ter ficado com certa pessoa, ou em certo momento, ou tipo, quais são as regras? Onde é que quando estabelece qual é a média, assim, nas regras, assim, tu acha? Eu Ou o que acho tu acha que ideal talvez, né, porque não tem manual, né. eu não tenho manual, mas eu vou começar então da diferença do relacionamento aberto para não monogamia. O relacionamento aberto, por muitas, inclusive muitas pessoas que conversam e debatem sobre não monogamia, o relacionamento aberto não é nem considerado não monogamia, mesmo que literalmente ele não seja monogâmico, mas ele não é considerado uma não monogamia pensada, uma não monogamia política, porque não repensa a base da monogamia, né, que no caso é a exclusividade ou a hierarquia. E a hierarquia, nesse caso, tu dá, uma botar as pessoas em ordem de importância, sim, mas também em ordem de poder. Por exemplo, tu tem uma namorada, teu relacionamento é aberto. Ela tá na ponta da hierarquia. Ela vai decidir com quem tu pode beijar, quem tu pode transar, quem tu pode sair, quanto tempo tu pode ficar dentro de casa, não é tu que decide. Não tá dentro da tua, não é a tua pessoa que decide o que a tua É num liberdade, relacionamento entendeu? aberto isso, no caso. Num relacionamento aberto, isso. Então ele continua tendo uma base monogâmica, se uma pessoa determinando coisas para outra. Exatamente, é por isso que muita É gente meio não tóxico, monogâmica, né? pode, depende de quem tu namora, mas Ah, pode ser, normalmente o casal faz isso pra se proteger, né, normalmente é um casal que já começou fechado, resolveu abrir e daí cria um zilhão de regras em volta pra se proteger e não se magoar. uhum, Vai se saquei. magoar igual, mas enfim, por isso que muitas pessoas não consideram esse casal não monogâmico. Só que, assim, eu vou dizer que a imensa maioria das pessoas não monogâmicas começou desse jeito, porque não, a gente não tem como fugir disso, né. A gente é criado de um jeito, a gente tem uma lógica de um jeito, e Não, e tu geralmente tu se conhece em 2, né? Não conhece em 3 e dá uma ficada os 3 e daí vamos lá todo mundo junto, isso é né, mui geralmente começa 2 e isso vira uma discussão, né, porque se tu não conhece a pessoa, como é que tu vai propor isso de largada também? Não é uma coisa assim fácil, né, de tu propor sem minimamente conhecer a outra pessoa, né, ficar um tempo com ela e tal. Então existe um processo inicial que é a 2. exatamente. Não, e assim, eu ainda entendo, que não faz sentido tu julgar desse jeito, porque, enfim, tu vai pegar um casal que tá juntos há 10 anos, sei lá, não tem condição dessa pessoa não ser prioridade na vida da outra, né. Sim. Não tem como escapar disso, a pessoa vai ser É, porque se faz prioridade. uma mudança de prioridade aí dá problema, né, tipo assim, vamos abrir o relacionamento e daí tu sai pra viajar de férias com outra pessoa lá, com a Sim, amante, sendo que com tu tem a uma casa, um filho, sei lá, tu tem uma é. responsabilidade muito diferente com a pessoa, Não, né, papai então amor, o papai agora tá com um relacionamento aberto, então ele vai passar essas férias com a Susana, tá, então exatamente. Não, tem muita coisa complexa que tem que ser avaliado casal a casal, não tem muito como fugir disso. Tu pode ter um casal que tem uma lógica totalmente não monogâmica, e daí, tipo assim, a lógica é mais de que o indivíduo, por exemplo, o indivíduo Eduardo, é um ser humano inteiro em si, e as tuas vontades e as tuas escolhas têm que ser tomadas na tua consciência, e não porque alguém de fora te botou um impasse. Então isso acaba te privando de outras relações. Mas o que eu acho mais interessante pensar nisso é que a gente faz isso com todas as nossas relações, e não só as românticas. A gente acaba não dando uma horizontalidade para as relações, daí a gente pode acabar ficando, tu já deve ter conhecido, por exemplo, um casal que começa a namorar e não tem mais amigos, de repente. exatamente. E daí, tipo, quando tu começa Muitos a ver que todas as tuas relações são importantes, ou enfim, várias delas são importantes, tu começa a tentar, entender o espaço de cada uma dessas relações, onde essa pessoa importa, e ver que elas têm necessidades. Então, assim, eu não vou começar a te namorar e abandonar todos os meus amigos, e de repente, que são o meu ponto de apoio, até de gente que não mora na mesma cidade que a família, por exemplo, os amigos muitas vezes são a base da pessoa, né.
são a rede de apoio dela. É quase como uma família. Então, é legal repensar esse formato, para mim é o mais interessante da não monogamia, que ela também te leva a questionar todos os teus relacionamentos. Sim, por exemplo, assim, como é que tu se dentro desse acordo, mesmo sendo um acordo que está sendo cumprido, vamos dizer assim, e que está, ambas as partes estão respeitando o acordo, tá? Mas mesmo assim, uma das pessoas se magoa. Tipo assim, bah, antes eu não sentia ciúme, pá, agora eu tô sentindo, né? Eh, tu leva em consideração o sentimento dessa pessoa Eu, Fernanda Reis, sim, mas e d já eu aconteceu contigo de não ter o seu sentimento respeitado, é isso? não, já, mas eu acho que o ideal é respeitar o limite da pessoa, né, porque normalmente tu tá aprendendo também. São 2 pessoas aprendendo, a menos que tu encontre 2 pessoas, nossa, sei lá, no nível. É que eu acho que tem, se não for bem nivelado, me parece que algumas pessoas são até meio cruéis, assim, né? Tipo, não, eu sou assim e ponto, e vou pegar geral mesmo, e tu que te rale, lida com teu sentimento, porque isso é uma relação aberta. Não, eu já vi isso acontecer. Não tô falando aqui levianamente, né? Não, eu já vi Eh, também. Inclusive é se, já se... vivi. Ah, é? Sim, não, eu acredito totalmente, porque pode muito bem, ser uma justificativa pra tu ser pau no cu, né. Isso, Dizer: e aí pode virar tóxico, né? Tipo assim, da pessoa. Tu diz assim, ó, olha só, eu não. Aquela pessoa ali, acho que tá rolando um sentimento ali, fiquei um pouco incomodado. Quem sabe tu não para de sair com aquela pessoa, prioriza aqui, né? A pessoa diz, não, eu. Comigo é assim, né? Esse é um relacionamento aberto, tu que lide, e aí tu começa a ficar. Tu não tem chão nem argumentativo, assim, né? Tu só fica triste. E, tipo, não tem outro caminho. "Nossa, sim, foi exatamente isso, inclusive". Eu tô descrevendo o teu relacionamento, é isso? Isso é, Sim, estou sim. até um pouco preocupada. Não, Não, mas não é o atual, né? O não é antigo. o atual não, é o antigo. Mas assim, eu acho que se tu for estar com uma pessoa, tem gente que trata como se tu tivesse vendido a alma, e daí, ó, tu assinou o contrato, agora já era, tu que lute, tu que lide, e azar o teu. Não acho o ideal, assim, falando de maneira prática, pra que tu tá fazendo isso com a pessoa com quem tu tá se relacionando? Não vai levar a muitos lugares, é capaz de tu machucar muita pessoa e vocês vão terminar. Eu acho que o jeito mais inteligente de fazer isso, se for um casal iniciante que vai abrir agora o relacionamento, enfim, vai ter que aprender muita coisa do zero ou quase do zero, o ideal é ir fazendo num ritmo, tipo, dá um passinho aqui, dá outro aqui, dá outro aqui, dá outro aqui, dá outro aqui, dá aqui. Daí uma hora vocês vão andando juntos pra frente. E os acordos, assim, tem que fazer um acordo de cada vez, eu acho. Por exemplo, Sim, vou sair com tal pessoa. E a pessoa diz, tá, pode sair. Daí tu sai e a pessoa fica muito triste. Que ela sim. vai sentir, porque o sentimento ele não tá ligado no racional, né. A gente concorda com uma coisa racionalmente, depois, tipo, tomar um chute no joelho. Tu É. sabe que vai doer, mas na hora dói mesmo, não tem como controlar. Não dá pra mudar a Constituição de uma vez, né? Tem que fazer emendas à Constituição, é isso? Tem que fazer, né? Tem que ir Exatamente. durante a. Fazendo aqui, né, uma analogia aí com a política. Mas, Exatamente. mas é meio isso, né? Eu acho que porque. Imagino que deve ser muito, muito doloroso. Mas no relacionamento aberto não rola a famigerada O casal lá em cima talaricagem. juntos, né. Acho que é o jeito Não, mas mais. talaricagem eu digo assim, de tipo, já que é um relacionamento aberto, vir sei lá, umas pessoas que tu conhece dar em cima da tua mina, sei lá. Ah, sim, mas tudo bem. Tá tudo bem daí. Sim, porque é um relacionamento aberto, né, então quem decide é ela, no meu Mas ponto dá de pra fazer um acordo, tipo assim, cláusulas. Bah, é um relacionamento aberto, mas vamos fazer, assim, se tu gente puder muito não. próxima. Gente É. com 100 metros de distância que não. Vamos. Gente, assim, tipo, é um relacionamento aberto, mas se tu puder não ficar com minha melhor amiga, sabe, isso daí eu acho que Vai ser joia. eu Vai acho que ser é um acordo legal. eu acho que é um acordo normal até, assim, tipo, se tu não puder não pegar ninguém da minha família, por exemplo, Tipo, a minha mãe, sei lá, essa é, minha irmã. vamos dar uma evitada. Vamos lá evitar em coisas que possam ficar muito esquisitas Muito depois no estranhas, convívio, não né? tem nenhum precedente, assim, pra gente se basear em alguma coisa? Tá, vamos evitar então. Mas
Eu acho que tem que ter um bom sensinho, tu tem que estar se relacionando com alguém que se importa com o que tu sente, porque se a pessoa não se importa, tu vai se machucar inevitavelmente. Tem que saber teu limite, mas também tem que saber passar dele, né, porque tu vai passar do teu Sim, limite. Tu não vai sim, passar sim. por isso de uma maneira mas assim, depois que passa, Ilesa, né, não vou ilesa, passar ilesa perfeita. por esse desbloqueio, hã, de de habilidades, digamos assim, né. O que porque no fim tu vai estar exercitando alguma coisa. É E meio e inevitável. morar junto muda a dinâmica de um relacionamento aberto ou não monogâmico? Depende de como ele era antes, porque, por exemplo, no meu relacionamento antes, o combinado era não falar nada, né. A gente sabia que a gente saía com outras pessoas e tal, mas o combinado era ficar na sua, não precisa dizer nada, não enfim, sai quando eu não estiver junto e beleza, show. Daí na pandemia a gente teve que mudar, porque, enfim, pandemia, né, não vou sair com uma pessoa e não falar pra ela, enfim, já tinha que mudar um pouquinho. Morando junto, então, muda bastante, né, porque eu não tenho como dizer: "Ah, eu vou eu vou sair de casa, ela vai ver Eu que eu não tô em casa". vou eu tenho orientação no meu TCC. Não, mas espera aí, mas tu nem na faculdade tu Nem na tá. Não, faculdade, pois é, pra tu ver, é uma como eu tenho que me dedicar. mas vai Vai até ser tarde, mais de vai até vai até tá ou tem que começar a sair de manhã em horário de expediente. Pois é, mas daí não vira uma coisa meio também naquele lugar de traição, né. Como é, eu não exatamente. gosto da omissão, porque a omissão vira mentira eventualmente, é muito difícil tu omitir tudo. Eu acho assim, Sim. Ah, tu pode o que pode fazer é todo mundo ser inteligente, ter bom senso e não perguntar. exato, pra mim é Eu mais simples. Tipo assim: "Ah, tu sabe onde eu tô, tu sabe, não pergunta". Eu falo o que eu quiser, se tu quiser saber alguma coisa muito específica, beleza. Só que eu acho que vai do entendimento das 2 partes, assim, o que que a pessoa com quem tu se relaciona tá pronta pra ouvir, o que que tu tá pronto pra ouvir. Tipo, ah, eu sei que ela saiu com sei lá quem em tal noite. Beleza, mas eu tô pronto pra escutar o que que aconteceu, eu quero saber, vai acrescentar em alguma coisa, pra que que eu vou saber agora? Ou não? dificilmente vai, né, a não ser que a pessoa tenha uma tara nisso, mas, assim, tirando isso, não o que que vai te acrescentar saber tua pessoa beijou umas outras na noite ali, tá, Não não vai acrescenta acrescentar nada. nada, né? Não vai. É. A menos realmente que daí faça um proveito um proveito É, mental mas assim, tá, vai sexual. então vai rolar, então tu tá, é um prospect, né, de assim, vai Exatamente. tu beijou lá, mas eu posso entrar nessa jogada aí, tá, entendi. Exato. Não, tem É, muitas variáveis. O casal pode se divertir muito ou pode, enfim, se estressar muito, né. Eu acho que tem que ir por um caminho que eu já vi facilite. gente que abriu o relacionamento e foi obrigado a fechar, tipo assim, muito rapidamente. Por quê? Porque eu acho que eles não estavam preparados. Ah, sim. Pessoas de mais de 30 anos de idade, pessoas já, tipo, né, mas tipo, tentar tinham essa vontade, e aí eu acho que no fim das contas era mais vontade de uma das pessoas do que da outra, e daí aí não rolou. Aí tiveram que: "Tá, vamos fechar de novo esse pai, Daí não 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 funciona não também. Mas não tô lidando bem". eu acho que tem uma questão que é por que que tu tá abrindo relacionamento. E daí tem uma coisa que ajuda bastante, que é ler sobre, se inteirar, entender o que se passa, porque daí tu não corre o risco de virar o tem um tipo de casal que tem uma má fama, assim, sem julgamentos, tá, gente? Maíra Cardi e Arthur Aguiar, E sim. Não. não? É que sempre Eles têm uma má fama, né. eles têm uma má fama, tem. Mas assim, o casal swingueiro, ele é um casal monogâmico. Eu não vou dizer que ele tem má fama, tá, não tem uma má fama, o problema é que, tipo assim, ele é um casal monogâmico. E Ele a só comunidade swingueira a acaba comunidade de swingueira é me mandar um monogâmica, WhatsApp se a aqui. menos que seja não monogâmica, pensada, normalmente é um casal que transa com outras pessoas, mas a base ainda é monogâmica. Eu só tô usando Mas ele dentro de um dentro do contexto ali, né, tipo, geralmente a galera curte pegar outras pessoas junto, ou ver a pessoa isso, o que não tem pegando, problema enfim. nenhum. Eu acho que o que a Não, tá questão tudo liberado, gente, que isso. claro, pra mim tá tudo liberado. A Pra mim, questão eu também, é isso aí, não é? pra mim é só uma questão de entender o que tu tá fazendo e por que tu tá fazendo. Saber onde tu tá, porque isso facilita na parte de não se doer, entendeu? É pensar: "Ah, a gente é um casal que tem a base tal, de vez em quando a gente vai numa casa de swing, transa com outras pessoas, ou enfim, a gente transa, faz homenagem.
etc. E é isso aí, essa é a nossa base. Agora, não, a gente quer abrir o relacionamento, tá? Por que que eu quero fazer isso? Daí eu acho que vale a pena ler sobre não monogamia e entender a teoria, assim, entender o porquê que as pessoas. Porque começa a virar meio que uma, entre aspas, uma filosofia. Tu começa a entender a, Uhum. a mentalidade Tem por trás a e começa a e acreditar a junto. ética, né, A e a ética, ética por trás disso aí. É, claro. E daí começa a virar uma coisa que tu realmente acredita, e não uma coisa que tu tá se obrigando a fazer porque tu quer beijar outras pessoas fora de casa também. Porque eu acho que dificulta muito saquei. a vida quando tu Pô, quer beijar é um gente. li é doutrinação isso aí, Fernando, tá Doutrinação, sim. Eu botei uma luz vermelha aqui atrás, eu não sei se tu notou. doutrinação não monogâmica. Isso dá cadeia, será? Não, acho que não, né. Uma dica. Adultério não era crime, adultério é crime, agora não monogamia não é Não, exatamente, né. não, poligamia é Bigamia é crime. crime, né. Bigamia é É. crime, né. É, tu não pode casar com mais de uma pessoa, É, mas exatamente. namorar acho que não tem. E qual é a diferença para o poliamor, que é outro termo que se usa muito? O poliamor é uma forma de não monogamia também. Ele não é a mesma coisa que a poligamia, por exemplo, porque a poligamia, ela pode ser cultural ou enfim, mas ainda segue uma lógica monogâmica, só que com mais esposas. Tipo assim, eu tenho 3 esposas, mas ainda tá fechado, entendeu? Ainda existe uma lógica. Ou esposos, né. Ou esposos, menos comum, mas assim, esposos. Ainda existe uma lógica. Ou um trisal. Ainda poderia ser um trisal fechado, e ponto. Mas é porque eu já fui a pessoa que namorou alguém que pegava muita gente e sofri para um caralho. Então, assim, eu passei pela. É isso, né? Tu não pode ter medo de sofrer, às vezes. Eu sofri muito e entendi. Agora eu não tenho mais esse problema. Agora eu vejo de uma maneira diferente também, justamente porque eu entendi os meus porquês. Por que que eu faço tal coisa e no que eu acredito. Antes, quando parecia só um namoro onde a gente pode beijar outras pessoas ou transar com outras pessoas, pode virar uma competição, e isso é muito ruim. É, É outra coisa a cuidar. outra coisa é cuidar, exatamente. Então, tipo assim, se tu vai pensar: "Ah, eu não tô afim, a minha libido tá muito baixa, não tô afim de transar, não tô afim de sair com ninguém, não sei o quê", mas vai lá, segue tua vida, se diverte. Eu acho que E tu acha que em algum momento, assim, o relacionamento, quando tu for velhinha, por exemplo, ele vai ir se fechando naturalmente, porque vocês estão as 2 cansadas de rolê e de pegar gente, simples e meramente porque vocês estão tipo: "Ai, que cansaço que dá fazer essa mão toda". eu acho que não precisa esperar tanto não. Aí não precisa estar velhinha não, já vai cansar mais cedo. Não, óbvio. Inclusive momentos que trabalha muito, ou que, enfim, não tem cabeça pra sair com ninguém, só quer chegar em casa, tomar um banho, fazer uma janta e ver uma sériezinha. Tomar uma cervejinha. Não, não, não. Eu acho que agora eu com 26 anos, já fico cansada. Não tô sempre atrás de gente não. Se eu conhecer uma pessoa massa, legal, mas é muito cansativo trabalhar e pegar gente ao mesmo tempo. Não não dá pra. Viu? Isso é coisa de jovem isso aí, né, Fernanda? Pois é, História por isso que tu de também para de se comparar, né. Quantas pessoas é, a mais tu também. realmente vai conseguir pegar a mais que a tua namorada, entendeu? Sendo 2 É, seres humanos que trabalham. é. Não, exatamente, concordo concordo plenamente que é uma coisa de jovem. Mas, ô Fê, voltando então, só pra gente encerrar o nosso papo, sobre cinema, artes e tudo mais, faltou só a questão, assim, o que que tu tá pretendendo aí pra frente, em relação a qual é a tua expectativa em relação ao teu cinema e ao cinema mesmo? Qual é a janela que tu precisa como cineasta independente pra pra alcançar outras pra parar de sentar na colheitadeira e gravar vídeo, né, se bem que é uma coisa que às vezes é divertido também, né, mas eu digo assim, no sentido de, largar um pouquinho a câmera, focar nos filmes, nas tuas direções e tudo mais. É, isso daí é uma questão que a gente esquece às vezes, que todos os processos de um filme, eles são custosos financeiramente, né. A gente precisa ter tempo e recursos para fazer desde o roteiro até a edição. E isso daí é muitas vezes o principal. Para projetos futuros, eu acho que o principal é
até conseguir unir mais essa comunidade, assim, porque eu acho que tem meios até de conseguir fazer com o apoio de quem curte o trabalho. Uma coisa que aconteceu e que eu achei muito legal, que eu já fui reconhecida várias vezes como a diretora dos curtas, embora meu rosto nunca apareça nos curtas. As pessoas sabem que eu As pessoas dirigi e me vão te reconhecem. buscar, vão te procurar em rede social, vão te Me procurar procuram em rede na... social, me reconhecem na É. rua ou em eventos, enfim, isso é muito massa. Então acho que por isso também tem até como monetizar futuras produções, ou enfim, também editais e tal. Eu acho que o próximo passo agora é Ma tentar um edital também. mas tem algum curta na agulha aí já? Ou algum roteiro aí que tu já tá em vista pra rodar? Não, vai ter, Não? Vai ter. vai ter, vai ter. A meta é esse ano ainda conseguir alguma coisa, mas, como assim, os curtas que a gente fez, pessoal, não tinha dinheiro nenhum. Era Zero grana. zero Zero grana. A grana. galera fez pelo É. portfólio e adorou, inclusive, assim, eu sou muito grata à equipe, porque a gente conseguiu realizar os curtas totalmente na guerrilha, conseguimos e o resultado foi ótimo. Então eu sei que se a gente conseguir angariar uma grana média, a gente vai fazer um ótimo trabalho, incrível. Bom, então se você aí tá a fim de financiar um filme, porque às vezes tem alguém empresário aí assistindo que tem a ideia de financiar um filme e tudo mais, olha aí, temos uma ótima diretora, Fernanda Reis, que tá aí recebendo projetos, aceitando receber projetos, né? Mas agora em maio, esse nosso episódio tá indo pro ar em maio, provavelmente, né? Então, nesse mês, tu lança o novo curta que se chama Em caso de fogo, pegue o elevador. Um Que- filme pandêmico sobre taradeza pandêmica. É. Exatamente. E qual é o canal que ele vai ser lançado? Para as pessoas já irem assistindo o Tamagotchi, assistindo outras produções tuas, enfim. Busca lá o canal Amena. Também pode escrever curta Tamagotchi ou curta dublê. Vai aparecer dessas 3 maneiras, aparece. Maravilha. E teu arroba apareceu aqui na tela, mas é @ferne.reis, apareceu na tela aqui durante toda a entrevista. Ó, tá aparecendo de novo. Quem só tá ouvindo, @ferne, de Fernanda, né? .reis. Fê, quer dar um recado final? Muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Tô muito feliz, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo esse programa. Queria convidar o pessoal a assistir. Me segue também no Instagram, porque lá eu vou falar a data em que realmente vai ser a pré-estreia do curta, porque ainda não tem data. Então, pra acompanhar vai ter que Sorteia me uns seguir. ingressos pro coquetel. Sorteia uns ingressos pro coquetel. É, exatamente. Isso é Então, legal. Dá 2 vagas pro coquetel pra quem for lá atrás de ti. Daí tu vai sortear alguém. Você já engaja, hein? Daí já... então, pra isso tem que me seguir no Instagram, não vai ter jeito, porque é por onde eu vou divulgar. Ih, É, meteu essa, hein? meteu uma chantagem. É muito liberal mesmo no Monogami. Tá certo, Fê. Muito obrigado. Volte sempre. E boa sorte no trabalho, nas relações e tudo mais. Parece que tô dando parabéns. Feliz aniversário pra pessoa, né? Sim, Saúde, felicidade, né? E, enfim. pra Tá ti bom? também, Obrigado. igualmente. Obrigado. E para você que ouviu até aqui esse podcast, muito obrigado, muito obrigado pela audiência, né? Tem vários episódios para trás, tem mais outros que vão ser lançados toda terça e quinta. A gente tem episódio novo do Projeto Mendas, esse programa de entrevistas que traz gente da arte, gente da cultura, gente dos mais diversos setores artísticos aí, pessoal da comunicação também, da música, enfim. Dê suas sugestões também, né? Entre em contato tanto no... vai no site, né? O site é o melhor, projetomendas.com.br, tá aqui no quadrinho, projetomendas.com.br, é um site oficial, lá tu tem campanhas de apoio, se quiser apoiar o podcast, lá tu pode assinar, né, vai ter recompensas, vai estar num grupo secreto, vai ter episódios exclusivos, vai poder participar de várias formas, entrar em contato comigo também, ali pelo grupo secreto no site projetomendas.com.br, tem todas as formas ali de apoiar. Queria agradecer aqui também a produção da Pardal Filmes, que dá o apoio para esse podcast. Ela a gente falou muito pouco, mas a Fernanda é a diretora desse podcast também. Estou muito bem amparado aqui, né? Pardal Filmes, Papier Digital, que é a produtora do podcast, o Nicolas Schiri, nosso coordenador técnico, a Fernanda Reis, claramente, além de entrevistada, a diretora do podcast, e o Luan Santos, nosso produtor, tá bom?
Obrigado pra você, até a próxima.